Pessoal, hoje eu vou passar algumas dicas para você que é iniciante sobre investimentos, o que você deve fazer antes de investir na bolsa de valores, tá bom? Então, para quem não me conhece, a Leonardo Passoni, invisto na bolsa de valores há mais de 2 anos, todos os meses mantendo a constância e o foco sempre em dividendos, tá bom? Aqui vai algumas dicas antes de você começar a investir na bolsa de valores que são fundamentais e que são indispensáveis para você ter um caminho de sucesso nos investimentos. Primeira coisa que você vai ter que fazer, se você é endividado, quitar todas as suas dívidas. Dificilmente um investimento da bolsa de valores, renda fixa, renda variável, vai render mais que a sua dívida, vai te custar, tá? É muito difícil isso acontecer, porque as dívidas normalmente ali você vê um juros gigante mês a mês, você não vai conseguir ter mais retorno investindo do que com as dívidas, até porque se fosse dessa forma, você pensa o seguinte, o banco não ia te emprestar dinheiro, ele investiu o dinheiro, tá? Então, quite todas as suas dívidas, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, organize a sua vida financeira. Tabule todos os seus ganhos, seus gastos, seus investimentos que você vai fazer, tá? No começo eu até sugiro que você não faça investimento, e sim pegue o hábito de guardar dinheiro. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, tá? Então assim, organize a sua vida financeira, né? Já quitou as dívidas aqui, organize suas vidas financeiras, coloque tudo que você ganha, tudo que você gasta, para conseguir ter um controle melhor, tá? Terceira dica que eu vou dar, pessoal, comece a guardar dinheiro para ter uma reserva de emergência, tá? Então, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é se acontecer qualquer imprevisto, você está calçado, você tem um dinheiro guardado para você não quebrar, você não ter que vender sua casa, vender seu carro se você tiver. Se você não tiver, você, por exemplo, só não ter que passar uma dificuldade muito grande naquele período, tá? Então, o que eu recomendo? Você ter uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, tá? Tem muita gente que fala de 3 a 6 meses, tá tudo certo, tá? A gente sabe que às vezes, dependendo da emergência que você vai ter, de 3 a 6 meses é uma reserva que você não vai ter, não vai conseguir atender suas expectativas. Então, muitas pessoas que ficam sem emprego e não conseguem achar em 6 meses, 12 meses, por exemplo, tá? Então, assim, eu recomendo de 6 a 12 meses. Se você é uma pessoa empreendedora, recomendo um pouco mais, tá? Porque a gente sabe que às vezes pode ser que o negócio não está dando tão certo, você precisa utilizar essa reserva de emergência por mais tempo. Por exemplo, um empresário que tinha um comércio durante a pandemia, não imaginaria que ele ia ficar mais de 12 meses passando aquela dificuldade, tendo que muitas vezes fechar o seu estabelecimento e não ter nenhuma reserva de emergência, nenhuma renda entrando, tá? Então, assim, isso é importante, não tem como você dispensar isso, até para você não cometer erros nos investimentos em renda variável, tá? Quarta dica que eu vou dar para vocês, comece a investir com pouco, tá? Porque normalmente às vezes a pessoa fala, vou juntar 10 mil e investir na bolsa de valores. Pessoal, se você investir tudo isso de uma vez, você não vai estar sabendo o que está acontecendo, você vai se assustar com as oscilações da bolsa, então começa bem de aos poucos mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei na bolsa de valores, eu comecei com pouco ali, joguei R$ 200, próximo mês joguei mais 200 e fui indo até chegar no onde eu estou hoje, tá? Porque você precisa ir escalando isso, entendendo, vendo como que é o mercado, você blindando a sua mente, tá? O seu emocional, porque quase sempre os erros que você comete na bolsa de valor é por causa do seu emocional e a falta de conhecimento, tá? Porque o emocional influencia muito. Onde você tem uma empresa que ela quer os 60%, você vai querer vender para não perder tudo. Só que às vezes aquela empresa ela tá no momento de oportunidade. Quem vai ganhar dinheiro vai comprar naquele momento e você está vendendo. Isso também tem a ver com a sua reserva de emergência. Por quê? Se você não tem uma reserva de emergência, qualquer queda no seu patrimônio na renda variável já te compromete muito, né? Imagine que tudo dá errado na sua vida. Você vai ter que vender a sua renda variável no período de baixa, porque você não tem uma reserva de emergência. Então daí você vai, investiu 1.000, caiu para 600. Daí surgiu uma dificuldade na sua vida, você tem que vender por 600, você perdeu 400. O prejuízo ele só acontece quando você liquida, tá? Tem muitas pessoas que falam assim, eu tô perdendo R$ 2.000 na bolsa. Você vendeu? Não, então você não está perdendo. Né? A valorização e desvalorização, ela só é contabilizada quando você realiza, tá? Porque você tem que imaginar o seguinte, quando você compra uma ação, você está trocando R$ 2 por um papel, uma cota daquela empresa. Então você já tem que parar de fazer toda hora essa conversão. Eu tenho tantos reais em tal empresa, eu tenho tantas cotas. Você converteu de tantos reais para uma cota, foca na quantidade de papel. Você só vai perder essa quantidade de papel se a empresa quebrar ou se você realizar o prejuízo ou lucro, tá? Então esse é um foco absoluto que você tem que ter. Primeira coisa, quitar suas dívidas. Segunda coisa, organizar sua vida financeira, aprender a guardar dinheiro. E a quarta coisa, que é o mais importante, tá? Comece a investir com pouco, tá? Uma coisa que vai ajudar muito vocês também, adquira conhecimento sobre o que você vai investir. Tiveram algumas pessoas que já perguntaram para o Warren Buffett se ele não achava muito arriscado. Ele falava, o risco vem de você fazer o que você não sabe, né? É basicamente essa frase dele. Então, por exemplo, se você sabe o que está fazendo, você analisou as empresas, analisou
aquela empresa, o relatório, indicadores, tudo, e ver que é uma oportunidade. Se ela está caindo, não é um risco para você, é uma oportunidade. O risco ele vem de você estar fazendo algo que você não sabe o que está acontecendo, tá? Então, essas foram as dicas que eu dei para você. Quando você vai começar a investir, você precisa saber disso e precisa executar, tá? Não adianta você ver esse vídeo e não executar o que eu estou falando, porque senão você vai começar a investir sem reserva de emergência, todo endividado, você não vai prosperar, tá? Daí você vai reclamar da Bolsa de Valores, falar que a Bolsa de Valores só é um lugar para você perder dinheiro. Mas é claro, você entra no momento bom, você entra na alta e sai na baixa, você não consegue suportar as quedas e oscilações. Tudo isso porque você não modelou toda a sua vida, você não deixou ela toda estruturada para você investir em renda variável, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te agregou alguma coisa, curte, comente e compartilhe com seu amigo ou amiga para que mais pessoas falem sobre investimento, façam esse network, essa comunicação, que você vai aprender muito mais rápido, tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo também. No canal tem diversos vídeos sobre investimentos, sobre dicas, sobre aportes mensais também, então acesse ele para você conferir mais, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus.